Juízo de Deus sobre Israel. Continue conosco até o final do nosso vídeo. Vamos discorrer sobre este assunto. Muito obrigado por você estar ligadinho conosco em nosso canal. Seja bem-vindo. Fique com a gente aí. Amém? Compartilhe com seus amigos aqui o vídeo que vocês vão assistir. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, deixe o seu like e também dê aquela apertadinha no sininho. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Agora vamos para o melhor do nosso vídeo, que é a infalível Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar lá no livro de Amós. Amós capítulo 9, a partir do versículo 1. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até o inferno, a minha mão os tirará dali. E, se subirem ao céu, dali os farei descer. E, se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E, se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate. E eu porei os meus olhos sobre eles para mal e não para bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como grande rio e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou na terra. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e aos filisteus de Cáfitor e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Muito bem. Graças a Deus por este texto bíblico que nos mostra com muita clareza que Deus vai punir, que Deus pune e vai punir aqueles que estão fazendo o que é mal na face desta terra. O texto em apreço fala do que aconteceu em Israel. O profeta Amós, ele profetizou para o reino do norte, por volta de 750 a 770 anos antes de Cristo. Vejam bem, amigos, naquele tempo Deus usou o profeta Amós, era um homem simples, um carregador de sicômoros, um vaqueiro, trabalhava na agricultura, mas Deus levantou ele naquela época como profeta, porque Deus usa quem Ele quer. Então Amós, ele não fazia média, porque profeta que é profeta, nem que ele morra, mas ele tem que entregar o recado de Deus. E Deus levantou Amós para aquele tempo.
Volto a dizer, entre os anos 750 a 770 anos antes de Cristo, profetizou para o Reino do Norte, que estava fazendo o que era errado diante dos olhos de Deus. Então, nós dividimos aqui o texto em duas partes e vamos, pastora, para a primeira parte. Ninguém escapará do juízo de Deus. Olha só, ninguém escapará do juízo de Deus. Ninguém. É impressionante o que está escrito aqui. Para onde alguém pretenda ir, não vai adiantar. O que o texto aqui diz: se for lá para o céu, se for lá para os confins da terra, se for lá para as profundezas do mar, diz aqui, está aqui escrito que se alguém pegar aí um navio, um submarino, for lá para o fundo do mar, está escrito aqui no texto que Deus vai mandar a cobra, a serpente para morder as pessoas. Então não tem como fugir do juízo de Deus. Agora, por que Deus falou daquela forma para Israel? Mais tarde, 750, mais ou menos 30 anos depois, o Reino do Norte foi levado cativo para a Assíria, cuja capital era Nínive naquele tempo. Império Assírio, império forte. Então, Deus permitiu que o Reino do Norte fosse levado cativo lá para a Assíria. O rei da Assíria daquele tempo, do Império Assírio, era Salmaneser, 722 a.C. Deus puniu Israel, o Reino do Norte, por causa da idolatria, por causa da desobediência, por causa da injustiça social. Já acontecia naquele tempo. A corrupção já existia naquele tempo. E Deus nunca foi a favor da corrupção. Deus nunca foi a favor da desobediência. As pessoas, ao invés de adorarem a Deus, estavam adorando aos ídolos. Aconteceu. Então veio a punição. Então não adianta querer fugir. Não. Para onde for, a mão de Deus vai chegar lá. Hoje nós estamos vivendo dias maus no planeta Terra, dias maus aqui no Brasil. A corrupção está praticamente generalizada em nosso país, nos 3 níveis de governo. No governo municipal, estadual, federal, a corrupção está campeando. Praticamente não se tem mais lei no nosso país. Porque as pessoas que são pagas por nós para fazer justiça estão fazendo o quê? Injustiça. Mas isso não vai ficar assim, não. O Deus que puniu Israel naquele tempo vai punir todos os moradores da terra que enveredarem pelo mesmo caminho. Vamos agora para a segunda parte da mensagem, pastora. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Os olhos do Senhor estão em toda parte. O que é que significa isso? Que Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Está vendo tudo. Pastora, leia o versículo 8 aí, por gentileza, só para fortalecer esta submanchete. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Você ouviu bem, amigo? Os olhos do Senhor. Referindo-se a Israel, disse: os olhos do Senhor estão sobre os reinos, sobre este reino pecador. Eu pergunto para você que está nos assistindo agora: os olhos de Deus estão ou não estão sobre o Brasil?
Os olhos de Deus estão ou não estão sobre o planeta Terra? Então Deus falou aqui na palavra dele, está falando conosco hoje, que ele vai agir, que ele vai punir. Israel foi levado cativo para a Assíria. E aqui no texto fala claramente como Deus vai agir. Agiu no passado, está agindo no presente e com certeza vai agir no futuro. E você que está me assistindo agora deve estar pensando o seguinte: eu pensaria, se estivesse aí no seu lugar. E agora? Deus está vendo tudo. Deus está sabendo de tudo que está acontecendo. E agora? Para onde correr? Não dá para correr. Porque os olhos de Deus estão em toda parte. E o que fazer então? Só tem um jeito, amigo: se arrepender. Arrependa-se. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Esse é o único jeito. Se você tem feito o que é mal perante Deus, se você tem vivido aí na idolatria, se você tem vivido aí no roubo, na corrupção, praticando as injustiças, você que sai de casa para roubar as pessoas, ou então está usando a sua influência para explorar pessoas, isso é injustiça social. Deus está de olho em você. Não pense que você vai ficar impune, que você não vai ficar, não. Porque o juízo de Deus acontece agora, enquanto nós estamos por aqui, e também o pior juízo é na eternidade. Se você não se arrepender nesta vida, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E quem não se arrepender em vida vai ser julgado. E esse julgamento lá do trono branco, lá não vai ter chance para ninguém. Todas as pessoas que estiverem lá no tribunal, no tribunal do trono branco para serem julgados, para quem estiver lá, não vai ter absolvição. Vai ouvir aquela palavra que Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno, amigo, não foi preparado para você. Foi preparado para o diabo e para os seguidores dele. Você está seguindo a Deus? Então, parabéns. Agora, se você está seguindo ao diabo, lamento. Agora, se você se arrepender, seja qual for o seu pecado, Deus vai lhe perdoar porque Ele ama você. Eu quero orar por você agora. A sua chance é agora. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que estão conosco até agora, que estão assistindo este vídeo. Pai, por aquelas que estão arrependidas, por aquelas que entenderam a palavra, por aquelas que querem passar a eternidade no céu contigo, Paizinho. Eu te peço, se elas estão arrependidas de verdade, o Senhor sabe quem é quem, perdoa-lhes. Joga nas profundezas do mar os seus pecados. Registra o nome de todas estas pessoas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, meus amigos, vamos orar. Vamos continuar orando. Vamos orar pelo Brasil e vamos orar também por estes pedidos de oração. Amém? Eu vou deixar para orar pelo Brasil depois, então. Tá? Vou fazer mais uma oração pelo Brasil e agora pelas pessoas que mandaram seus pedidos de oração. Você mandou o seu? Então está aqui. O seu nome está aqui. E o nosso Paizinho, que é onisciente, sabe o conteúdo de todos estes pedidos de oração. Somente creia. E Jesus fará aquilo que o homem não pode
fazer. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas estas pessoas que mandaram os seus pedidos de oração. Paizinho, eu te peço em nome de Jesus, libera a bênção da cura, a bênção da libertação, a bênção da vitória para todas as pessoas que estão orando comigo agora, papai. Em nome de Jesus, o Senhor sabe qual é a situação de cada pessoa. Libera a bênção da cura, da libertação e da vitória para todos. Eu que te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E agora, amigo, eu quero fazer uma oração pelo Brasil. Onde você estiver agora, onde você está neste exato momento, vamos elevar a nossa voz a Deus, ao trono de Deus em favor da nossa nação, para que Deus salve o Brasil, para que Deus liberte o Brasil, para que Deus faça milagres aqui nesta nação. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento esta nação, a nossa nação, o Brasil. Paizinho, o Senhor é Deus do Brasil. Ainda que a maioria, Senhor, não creia em Ti, ainda que a maioria, Senhor, não Te sirva, mas o Senhor, independentemente se alguém crê, se alguém não crê, o Senhor continua sendo Deus do Brasil, porque o Senhor é o Criador do Brasil, o Senhor é o dono do Brasil. Paizinho, salva esta nação. Paizinho, em nome de Jesus, livra esta nação do caos. Paizinho, perdoa todas as autoridades do nosso país que estão fazendo o que é mal perante os teus olhos. Que o Senhor perdoe todas elas. Que o Senhor, que conhece tudo, tenha misericórdia daqueles que estão fazendo o que não está te agradando. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a sua mão para abençoar a nossa querida nação. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amigos, estamos concluindo mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Que tal? Vocês gostaram da palavra de Deus? Gostaram mesmo? Então compartilhem este vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Façam isso e Deus vai abençoá-los grandemente. Amém? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e quem está alegre diga comigo, aleluia!